23 de maio de 2025, terça-feira, estamos em Belo Horizonte. Veio-me uma palavra de Deus ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao 21, fala da casa de Eli e a sua família. Especificamente da casa do sacerdote Eli e os seus filhos com relação à obra de Deus. Uma lição muito grande aqui para nós, uma observação, uma advertência séria para que possamos aprender com os erros dos filhos de Eli e com os erros do próprio sacerdote Eli. Um dia ali que um sábio, além de aprender com seus erros, aprende também com os erros dos outros para não cometer o mesmo erro. Pois bem, meus irmãos, muitos já sabem dos pecados da casa de Eli, da conivência do pai sacerdote Eli com relação aos pecados dos seus filhos. E a Bíblia fala para nós que tornou-se público, visível a todos, o desmazelo, o descuidado, tornou-se notório e visível a todos os pecados dos filhos de Eli, a ponto deles comerem a gordura que era sacrificada a Deus, a ponto deles não temerem os sacrifícios que eram oferecidos primeiramente a Deus. Também se entregou às prostituições com as mulheres da sua época, a ponto da Bíblia falar que faziam filas para se prostituir com os filhos de Eli, do sacerdote Eli. E aqui fica uma lição para nós, porque sempre ouvimos as pessoas dizer: Deus não fez nada, não faz nada, fulano está pecando assim, o outro está errando assim, o outro está cometendo isso. Mas calma, Deus é longânimo por seu amor, por sua misericórdia e bondade. Deus dá tempo ao homem para se arrepender, para consertar, para colocar em ordem a sua vida, a sua casa. Deus dá tempo ao homem. Porém, vai chegar um momento que Deus se levantará para tratar. E quando Deus se levantar para tratar, é o momento que Deus diz: basta, chega, não tolerarei mais esse mal. E aí, meu irmão, é aonde a coisa fica séria, quando Deus se levanta para tratar. Por causa dos pecados da casa do sacerdote Eli, da conivência dos pecados dos filhos, do descuido com o zelo da casa de Deus, da obra de Deus, Deus parou de falar com Eli. Triste é o homem que Deus para de falar com ele. Tragédia e destruição chegará na vida de um homem, ou de uma mulher, ou de um ministro, ou de uma família, ou de uma casa que Deus parou de falar. Porque se Deus parar de falar, para-se as renovações, revelações, visões, força, graça para vencer o mal. E ele parou de falar com o sacerdote Eli. O silêncio de Deus na casa de Eli é algo triste e horrível. Que Deus não venha precisar ficar em silêncio com relação a você e a sua casa. Porque uma das coisas que faz romper a comunhão entre nós e Deus, a intimidade entre nós e Deus, é o pecado.
A partir do momento que o pecado passa a reinar em nós, Deus se afasta até para não nos destruir. Porque é onde habita o pecado, Deus sai. Onde habita Deus, não pode haver pecados. Então, meu irmão, naqueles dias, a Bíblia diz que raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Ou seja, Deus parou de falar com o sacerdote Eli e não se revelava. O silêncio de Deus era um sinal do juízo sobre a liderança de Eli. Então, liga uma antena, um farol, fique atento, porque um dos sinais que Deus não está nos aprovando mais é quando Ele se silencia. Ele para de se revelar a nós, Ele para de dar sinais, Ele para de falar conosco. E isso é uma tragédia para qualquer ser humano. O pecado dos filhos de Eli e sua omissão como pai trouxeram consequências espirituais terríveis, não só para o sacerdote Eli, não só para os seus filhos, mas para toda a casa de Israel. É como eu gosto sempre de dizer quando eu prego em algum lugar. O pecado é tão venenoso, é tão mortal, é tão terrível, que quando você peca o eu, ele não faz mal só para mim, só para você. Ele faz mal para você, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua parentela, para a igreja de Cristo, para o reino de Deus. Foi o que o pecado do sacerdote Eli prejudicou não somente a ele, nem os seus filhos, mas toda a casa de Israel, a ponto de Deus silenciar com todos. Então o silêncio de Deus na casa de Eli é uma tragédia. Que Deus não venha ficar em silêncio com relação ao seu ministério, sua chamada, sua vocação, sua família, sua casa. Chore, clame, busque a Deus, para que Ele volte a ecoar a voz dEle sobre sua casa, seu ministério e sua vida. É uma tragédia caminhar sem ouvir a voz de Deus. Só que uma lição: Deus sempre terá alguém para falar. Ou Deus sempre levantará alguém para falar. Ele não falava mais com Eli, mas agora Ele levanta Samuel para falar com ele. Deus chama Samuel. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 4 ao 10, nós assistimos a chamada do jovem Samuel. Deus rompe o silêncio chamando Samuel, um jovem ainda inexperiente. Samuel ouve, mas não reconhece de imediato a voz de Deus. Olha, isso aqui é muito forte. Muitos jovens nasceram na igreja, foram criados na igreja, filhos de crente, filhos de pastores, filhos de pregadores, mas ainda não tiveram uma experiência poderosa com a voz de Deus. Samuel foi crescido na casa de Deus, perto do sacerdote, do tabernáculo, do altar do sacrifício, acompanhando todo o ritual. Mas ainda ele não conhecia a voz de Deus. Tanto é que Deus lhe chama 3 vezes e ele vai até o sacerdote Eli perguntando se o tinha chamado. O sacerdote Eli, mesmo fora da visão, desconexo da comunhão e intimidade com Deus, ele entendeu que Deus estava chamando o moço e diz: volta lá, se a voz ecoar novamente, coloque-se em pé e diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aconteceu que Deus foi lá novamente, chamou Samuel, e ele diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E Deus então levanta como profeta. E aqui fica outra lição: Deus o levanta como um profeta de verdade. Eu quero dizer para você que está errando, pecando, cometendo um monte de coisas que não devia, e não conserta, e não se arrepende, e não coloca um ponto final. Deus está te dando tempo de consertar, de arrepender e mudar a rota.
Mas se você desprezar esse tempo, a misericórdia, o tempo que Deus está dando, Deus enviará um profeta até a sua casa. Deus enviará um profeta com o dedo em riste até diante do seu rosto e jogará toda a mensagem de juízo de Deus em seu rosto. E aí nesse dia não adianta bater os joelhos, tremer a alma, tremer o coração, porque o dia que Deus disser basta, Ele vem encontrar e tratar o homem, a mulher, o pastor, seja lá quem for. Ele tratou todos. Nós não escaparemos se não andarmos no temor e na confiança a Deus. Então, não espere que um profeta chegue até a sua casa, porque Deus ainda tem profetas nessa terra. Deus tem suas reservas para falar as suas mensagens a seu tempo. Então, a mensagem que Deus deu para Samuel contra a casa de Eli foi dura, por causa dos seus pecados, dos pecados dos seus filhos, da conivência, por causa dos erros que vocês têm cometido repetidamente. Eu tinha jurado que daria a vocês perpetuamente a bênção, o trono, a promessa, o sacerdócio. Eu prometi que seria com vocês. Mas por causa desses absurdos, desses pecados horríveis, repetidamente, eu rejeito a casa de Eli, não quero mais vocês, e vai chegar um tempo que eu destruirei toda a casa de Eli, e levantarei sacerdotes fiéis, que me honrem, que me temam, que me adorem, que me glorifiquem de verdade. E toda a casa de Eli será destruída, esquecida, aniquilada. Todos da casa de Eli, daqui para frente, morrerão juvenil, o varonil, novos, não escaparão à espada do Senhor. E ali você conhece a história. Os filisteus vêm, tomam a arca, Eli cai do banco, quebra o pescoço, a mulher ganha o filho, a mulher morre, coloca o nome de Icabode, foi-se a glória do Senhor, e ali começou o período de escuridão na história de Israel. Os filhos de Eli são mortos pelo juízo de Deus no mesmo dia. Então não espere o juízo de Deus para você criar juízo. Faça isso hoje, agora. Bote um ponto final nesses pecados. Bote um ponto final nessas coisas erradas, ocultas que você está fazendo. Porque Deus está te alertando, hein? O juízo virá e ele é duro quando ele vem. Então, Deus confirma Samuel como profeta. Samuel cresce e Deus continua a falar com ele. Deus não parou mais de falar com Samuel e com seu povo por meio de Samuel. Todo Israel reconhece que Samuel é porta-voz de Deus. Deus restabelece a comunicação com o povo por meio de um novo servo fiel, que no caso foi o profeta Samuel que Deus levantou. Meu irmão, quando somos fiéis, Deus nos levanta para cumprir seus propósitos, mesmo em tempos de crise espiritual. E quanto a esses que estão badernando, pecando, adulterando, trocando de mulher todo dia, prostituindo, blasfemando, profanando as coisas santas de Deus, fique em paz, porque Deus virá tratar com eles ao seu tempo. Deus os abaterá, Deus os aniquilará. Disso você não tenha dúvida. Ele vai tratar com todos. Deus deixou de falar com Eli porque ele tolerou o pecado em sua casa e negligenciou a santidade ao Senhor. Mas Deus começou a falar com Samuel, pois viu nele um coração disposto e obediente. Que Deus volte a falar com você, sua casa, sua família, seu ministério, seu pastorado, sua liderança. Que Deus volte a falar comigo e contigo mais e mais e mais. Reflita nisso com temor e tremor. Deus te abençoe.